Bom dia. Bom dia, nesse manhã de calor, 30 graus praticamente, quase chegando. Nós estamos reunidos aqui, nesse momento para louvar a Deus. Você também que nos acompanha pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E assim nós nos unimos em oração, em louvor a Deus, para que nesta manhã a sua palavra toque o nosso coração. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse Deus que nós nos amparamos e nos sentimos carregados e fortalecidos por Ele. Que você sinta essa presença de Deus e como a gente foi acolhido, que Deus derrame o seu poder sobre nós. Deus derrame sobre a sua vida. Com certeza eu e você precisamos desse poder, dessa graça de Deus. Amém? Vamos iniciar cantando, então vamos ficar em pé. Você também que nos acompanha em casa, pode cantar junto o próximo hino. Vamos enaltecer e louvar o nosso Deus cantando. Esse hino que nós acabamos de cantar, ele é um convite a andar em união, em unidade. Ele diz: Jesus, pastor amado, nos una, porque nós somos rebanho de Jesus, nós fazemos parte dele. E se estamos aqui é porque ele nos colocou nesse rebanho.
E por isso é importante nós estarmos unidos. E qualquer coisa que possa dividir esse rebanho não é bom, não procede de Deus. Por isso precisamos tomar cuidado com nossas atitudes, nossas palavras, com aquilo que nós geramos. Muitas vezes nós dispersamos e dividimos o rebanho de Jesus. Por isso nós também queremos pedir perdão ao Senhor no momento onde nós somos convidados a olhar para dentro e perceber a nossa vida. Como é que está a sua vida? Olhe, como é que está a sua vida? Sua vida está dentro da vontade de Deus? Você tem andado nos caminhos do Senhor, colocado em primeiro lugar nos seus caminhos, nos seus sonhos, nos seus projetos? Como é que está o teu relacionamento com as pessoas? Você tem sido uma pessoa que agrega ou que divide? Alguém que usa as palavras para unir ou para dividir? Alguém que dá vazão às fofocas ou alguém que constrói e que une as pessoas? Pense sobre isso. Pense. Vamos ter o nosso tempo de oração. E que a nossa oração ela possa traduzir em mudanças, em práticas no nosso dia a dia. Oremos. Senhor Deus, nós chegamos nesta manhã agradecidos pela vida, por estarmos aqui reunidos presencialmente, por podermos acompanhar virtualmente, estar unidos nesse mesmo corpo, nessa mesma fé que Tu nos destes e nos dás. Também queremos reconhecer que erramos, reconhecer que muitas vezes nem nos damos conta do nosso erro, do nosso pecado. Estamos tão habituados neles que esquecemos, Senhor, de reconhecer e pedir perdão. Perdão quando não Te colocamos em primeiro lugar, quando Te substituímos por outras pessoas, quando Tu não és a pessoa mais importante na nossa vida. Perdão, Senhor. Perdão quando nossas atitudes e palavras excluem, causam divisão, intrigas, confusões, seja no nosso lar, seja com os nossos familiares, com os nossos amigos e mesmo dentro da igreja. Perdão, Senhor, porque como cantamos, Tu és o nosso pastor, amado, que nos convida a estar e andar contigo. Que o Teu perdão nos restabeleça, que o Teu perdão nos cure, que o Teu perdão nos faça parar de pecar em coisas que somos recorrentes. Que o Teu perdão nos ajude a perdoar. Nos dê a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia sobre nós. Assim pedimos, tem piedade de nós, Senhor. Amém. Cantemos o próximo hino em resposta a essa oração.
Essa é a verdade. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar. Creia nisso. Amém? E assim a gente pode também saudar um ao outro. Deseje também, né, um bom dia para quem você não desejou. Deseje, né, um bom culto, um bom domingo. Vamos nos saudar mutuamente, desejando essa paz de Jesus, né? E quero convidar o Ednei para fazer a leitura bíblica, que está em Romanos capítulo 10. 9 a 15. Romanos 10, 9 a 15. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia também, temos aqui a projeção. Bom dia. Ok, som? Então vamos lá. Deixa eu um pouquinho mais aberto, que a visão aí já não está mais aquela. Não, vai. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no coração que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crê nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos. Abençoa generosamente os que pertencem à sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem ajuda ao Senhor serão salvos. Mas é que pessoas irão pedir, se não crerem nele? E como poderão crer, se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir, se a mensagem não for anunciada? E como é a mensagem? E como é que a mensagem será anunciada, se não forem enviados mensageiros? As Escrituras dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Até aqui a palavra. Essa palavra do apóstolo Paulo nos parece bastante clara, não é? Ele diz que se confessarmos Jesus, ou seja, a confissão é algo pessoal e é com a nossa boca. Ninguém confessa por você, é você que confessa. Quem confessar Jesus como Senhor e Salvador, esse recebe a graça, a salvação. Mas para isso as pessoas precisam ouvir do Evangelho, ouvir desse Senhor, ouvir de Jesus. E se elas vão ouvir como? Se alguém chegar e anunciar. Se alguém for lá e pregar. Nós estamos aqui anunciando o Evangelho. Você está ouvindo aqui no culto, você está acompanhando pelo canal do YouTube, mas há muitas pessoas que não conhecem o Evangelho. Não conhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Cabe a mim, cabe a você anunciar. Com a nossa vida, com as nossas atitudes e também com as nossas palavras. O apóstolo Paulo está dizendo isso, que felizes são aqueles que testemunham, felizes são os pés daqueles que vão anunciar o Evangelho. Seja você um mensageiro, seja você uma mensageira desse Evangelho de Jesus. Há pessoas que precisam, quem sabe bem próximas de você, quem sabe na sua casa, há gente que precisa ouvir do Evangelho. Quem sabe no seu trabalho, há um colega que precisa ouvir do Evangelho. Quem sabe o seu vizinho. Enfim, as pessoas que convivem com você precisam ouvir desse Evangelho Salvador. E que você seja esse instrumento de Deus para falar e principalmente viver
o Evangelho de Jesus. Amém. Queremos cantar o próximo hino? Curvar nossa cabeça. Senhor, nós cantamos fonte da celeste vida. A fonte és tu, do teu coração. E nós queremos beber nele, beber a tua palavra, beber a tua presença, beber aquilo que a nossa alma anseia, assim como a corça anseia pelas águas vivas. O nosso coração anseia por ti, Jesus. Que sejamos saciados, alimentados, fortalecidos e transformados. Que teu Espírito gere em nós um desejo profundo por ti, pela tua pessoa. Por isso fale a nossos corações. Fale, Senhor, a cada um de nós, tu conheces as nossas necessidades. Em teu nome que nós oramos. Amém. Os irmãos e irmãs querem se assentar, por favor. Fé e ciência, fé e razão. Eis um diálogo que é bastante tenso. Fé e ciência, fé e razão. Esse é também um debate que já vem desde a origem do cristianismo. E para alguns, às vezes, a gente quer absolutizar, seja a fé ou seja a razão. Para alguns, a fé é absoluta, e aí desconsidera toda a questão do pensar, da razão, da ciência, como se todas as coisas fossem explicadas somente pela fé. Outros querem absolutizar a ciência, a razão, e aí não há espaço para Deus. Não há espaço para a fé. Tanto um quanto o outro, absolutos,
acabam gerando uma fé estéril ou uma ciência estéril. Pois a fé também requer pensar. Aliás, há um livro que eu quero recomendar, se vocês puderem ler, de John Stott. Ele diz: crer é pensar. O cristão é aquele que pensa, é aquele que articula, é aquele que tem discernimento e que busca conhecer para poder entender não só a sua vida e o seu momento, mas entender também a própria revelação de Deus. Então esse livro de John Stott ele é muito especial. Crer é pensar. A fé precisa ser pensada. A fé precisa ser articulada. A fé não é apenas um sentimento, como alguns entendem. A fé, ela é processada. Ela é dom de Deus, mas ela é processada nos nossos entendimentos. Também a razão, se não ter a dimensão da fé, e como disse, ela se torna estéril, porque a pergunta é: onde fica Deus? Onde fica Deus? Alguns acham que, por ser científico e tal, automaticamente a pessoa é ateu, não crê em Deus. Não. Há muitos cientistas, há muitas pessoas ao longo da história, inclusive, que descobriram coisas tremendas. Por exemplo, Isaac Newton, ele era uma pessoa cristã, que sabia colocar a sua fé nas suas descobertas, nos seus estudos. O próprio Darwin, onde é chamado pai do evolucionismo, também era cristão. Ele também tinha essa percepção de Deus. Talvez a gente tenha muito essa ideia do Carl Sagan. Lembram do Carl Sagan? Carl Sagan era um astrônomo que tinha um programa na época da minha adolescência, Cosmos. Os mais velhos devem lembrar aí. Lembra, Carlos? O Ednei não, acho que é antes do Ednei ainda. Era um programa que tinha aos sábados, Cosmos. E aí ele desvendava os mistérios do universo. E ele se dizia ateu. Ele dizia que no universo era o universo, não existia um ser. E hoje eu quero trazer uma narrativa de um debate, na verdade, de um diálogo que já está lá em Atos dos Apóstolos, que eu diria que é um diálogo dentro de um contexto extremamente intelectualizado. Num ambiente de filosofia, num ambiente em que as pessoas buscavam conhecimento, e estava lá nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo falando sobre a fé. Esse registro lá em Atos, capítulo 17, veio a máscara aqui junto com o óculos. Se você quiser acompanhar, também em casa, em Atos 17, é bem interessante essa narrativa. O contexto é que Paulo está em Atenas. Atenas, naquela época, junto com Roma, eram as duas grandes cidades cosmopolitas. Elas ditavam as modas, elas ditavam o que se pensava. Anos anteriores, algumas décadas e séculos até, Atenas era a capital de um império, de um grande império chamado Império Helênico. Por isso, Atenas é uma cidade importante, assim como Roma. Talvez comparando com os nossos dias, poderíamos dizer Nova York e Paris, Londres, essas cidades, assim, a importância de Atenas e Roma para aquele contexto. E Paulo está lá. Paulo está lá em Atenas para pregar o Evangelho aos atenienses. E ele está numa praça do mercado pregando. Ele passa por uma sinagoga para os judeus e vai para uma praça chamada de Ágora. E de repente está lá pregando, falando do Evangelho de Jesus, e alguns escutam, alguns filósofos, os epicuristas, os estoicos, que eram correntes filosóficas, representantes dessas correntes, começaram a ouvir Paulo e se interessar. Opa, ele está falando alguma coisa aqui que na nossa filosofia nós não estamos trabalhando. Os epicuristas, eles tinham uma dimensão do prazer, mas do prazer moderado, que a vida deveria ser desfrutada de forma prazerosa. Os estoicos, eles tinham uma compreensão de que cada pessoa
era uma centelha divina e que a presença do divino estava em cada ser humano. Duas correntes que já vinham lá de Platão, de Aristóteles, de toda a filosofia grega. E eles escutam Paulo e chamam atenção. E eles dizem o seguinte: Paulo, venha cá, nós vamos tirar você da praça, nós vamos tirar agora desse muvuca aqui, dessa muvuca, e você vai para um lugar mais elitizado. Você vai para um lugar agora de filósofo. Você vai para um lugar acadêmico. Você vai para um lugar onde agora tem estudiosos, gente que pensa. E esse lugar chama-se Areópago. Areópago era uma colina que os gregos chamavam de Ares, os latinos chamavam de Marte. Era um conselho que decidia as normas e julgavam as decisões e situações da cidade. E de repente estava Paulo lá, na frente de filósofos, de gente entendida, gente esclarecida. Por isso que eu disse que ser cristão é pensar. A nossa fé precisa ser articulada para que pessoas que tenham formação possam também entender do Evangelho. Isso faz todo sentido. Então vamos lá. Em Atos 17, 22 diz assim: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que o designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E aí o texto continua falando das reações que alguns ali ouvintes rejeitaram esse discurso de Paulo, outros aceitaram, o que é normal. Quando você fala, quando você tem um discurso, alguns vão gostar, outros não vão gostar. Uns vão concordar, outros não vão concordar. Faz parte. Mas é interessante esse discurso do apóstolo Paulo. É muito interessante. É uma das primeiras ações do ministério de Paulo. Como disse, ele está dentro de um contexto extremamente acadêmico, filosófico. E me chama a atenção duas coisas, pelo menos, aqui. A primeira é a ponte cultural que o apóstolo Paulo faz. Qual é a ponte cultural? Veja, ele diz assim: eu estou andando por Atenas e vejo que vocês são religiosos, pois há muitas imagens de deuses. Aliás, há um escritor romano, que data entre 27 a 66 depois de Cristo, Pretônio, ele disse o seguinte: em Atenas há mais imagens de deuses do que pessoas. Há mais deuses do que pessoas.
Ou seja, era uma sociedade extremamente religiosa, culturalmente religiosa. Não era ateia. Ela acreditava. Ela tinha uma compreensão de deuses, de universo, enfim, de humanidade. E aí Paulo faz essa ponte, ele diz, olha, eu andei pelas ruas de Atenas e percebi isso. E eu percebi também que no meio de tantos deuses, há um lá em que vocês não sabem quem ele é, e vocês colocaram uma inscrição, ao Deus desconhecido. Ou seja, os atenienses estavam tão preocupados em agradar todos os deuses, que eles colocaram até essa inscrição dizendo, olha, se tiver um que a gente não conheça, porque há tantos aqui, mas se tiver um que a gente não conheça, vamos fazer aqui um altar para ele. Pelo menos ele está incluído. E aí Paulo diz, é esse Deus que eu vim anunciar. É esse Deus que eu quero falar. Mas o que me chama a atenção, meus queridos, é essa ponte que ele faz. É a capacidade que Paulo tem de olhar a realidade, a cultura daquela cidade, e não vir jogando pedras, e não questionando no sentido de desfazer, desfavorecer, ou colocar a cultura grega como se ela não tivesse valor. Não, ele não faz isso. Ele pega algo da cultura, ele pega algo da religiosidade e faz uma ponte para o Evangelho. Eu creio que aqui está um grande desafio para nós como cristãos nos dias de hoje. Aqui está um grande desafio para nós como igreja, principalmente como igreja, porque a gente corre o risco de a gente se fechar em nós mesmos. Aliás, esse risco está bem presente. É mais comum as igrejas se fecharem nelas do que elas se abrirem. É mais comum a gente falar para os mesmos e para nós mesmos do que nós fazermos pontes para outras pessoas. Porque isso requer sabedoria. Isso requer de nós a capacidade de ver na cultura, lá fora, na sociedade, pontes que a gente pode fazer com o Evangelho e a gente dizer, aqui a gente encontra Deus. Paulo não foi lá com a intenção, vou pegar aqui uma pessoa que está totalmente vazia e vou enchê-la de Evangelho. Não, Paulo parte do pressuposto seguinte, Deus me precede, Deus já está agindo. Há um Deus desconhecido aqui. Então, na evangelização, na missão da igreja, a gente tem que parar com essa arrogância de que nós vamos levar o Evangelho para alguém como se essa pessoa ela fosse uma folha em branco, como se ela não tivesse nada, como se Deus já não agisse na vida dela. Ela pode não ter consciência, é isso que Paulo diz. Que os atenienses não tinham consciência desse Deus desconhecido, mas ele estava lá agindo, sem eles ter consciência. Isso quebra com a nossa ideia de imposição. O nosso Brasil foi colonizado com imposição do cristianismo. O nosso Brasil veio a cruz e a espada. A cruz, com o símbolo cristão, e a espada, para explorar. E aqueles que não aceitassem essa cruz eram mortos. Isso chamou-se cristianização. Ou seja, a força se cristianizou povos. E se colocou a cruz não por um entendimento, por uma compreensão, mas a força. E isso tem consequência até os dias de hoje em nosso país. Nós vivemos numa sociedade que fala muito sobre Deus, uma sociedade que é considerada cristã aos olhos do mundo, mas que ao lado dessa cruz tem uma espada. Que ao lado dessa cruz nós temos índices de violência, nós temos índice de pobreza, de miserabilidade, nós temos índices assustadores de vidas que não são consideradas sagradas. Assim como o colonizador que veio e não considerou aqueles povos indígenas sagrados. Eles foram considerados
que nem bicho. Não tinha alma, se dizia. E depois a própria escravidão que veio no Brasil trouxe essa marca, onde o outro, por ser de raça diferente, cor diferente, também não foi visto como gente, também não foi visto como sagrado. E veio a espada e a cristianização. Mas essa não é a forma do Evangelho. Não é desse jeito que se anuncia e se vive esse Evangelho. Não é pela imposição. Não é pela força. Ou você aceita ou você morre. Ou você entra na nossa cultura, ou você desaparece. Paulo faz aquilo que nós precisamos reaprender nos dias de hoje. Nós precisamos olhar à nossa volta, perceber quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo, perceber quais são as pontes que a gente pode fazer com a sociedade, e ali ver Deus, anunciar o Evangelho. Esse é o grande desafio. Porque se não é a espada que muitas vezes se leva, o que se leva no meio do cristianismo é a omissão. A gente, como disse, fecha na gente mesmo. E nós ficamos com os mesmos. E nos tornamos uma igreja fraca. Nos tornamos uma igreja pequena. Nos tornamos uma igreja que não é relevante para a sociedade. Pois ela não responde às perguntas. Ela não se comunica com as pessoas que estão fora. Ela não entra nos dilemas que as pessoas estão tendo. Por isso, o grande desafio é nós fazermos essa ponte como o apóstolo Paulo fez. E perceber que antes de a gente chegar, Deus já esteve lá. E que em cada ser humano há uma história. E aí eu entro no segundo ponto que o apóstolo Paulo fala. Ele começa a falar desse Deus. Ele diz, olha, esse Deus que fez o mundo, Ele é o Criador. Ele começa a falar de que Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus não está preso a lugares. Isso, para os atenienses, assim como para os judeus, era algo revolucionário, porque o entendimento deles é, Deus está nesse lugar, Deus está nesse santuário, Deus tem os seus intermediários, Deus tem o seu culto, Deus tem o seu lugar onde Ele fala, e fora daquele lugar Ele não fala mais. Paulo está dizendo, não, esse Deus não está preso a um lugar, esse Deus não está preso a um ritual, não está preso a sacerdotes. Ele não mora, ele não habita em construções feitas por mãos humanas, porque Ele que dá a vida, Ele dá o fôlego. Paulo vai dizendo que todas as coisas foram criadas por Ele, e nele vivemos, e nele nos movemos, e nele existimos. Inclusive, essa é uma frase que está na Bíblia, mas que foram os poetas gregos que cunharam essa frase. Pois nele vivemos, nele nos movemos, e nele existimos. Então, Paulo está dizendo para os atenienses, olha, esse é o Deus. E os atenienses estão entendendo. Eles estão entendendo, porque até aí tudo bem. Até aí todos nós vamos dizer assim, Deus é tudo, e Deus é tudo. Deus é poder, Deus é poder. Deus é luz, Deus é luz. Deus é vida, é vida. Deus é amor, é amor. Mas a gente pode declarar isso e dizer isso e ao mesmo tempo estar longe de Deus. Porque esse Deus, Ele é genérico. Esse Deus, Ele é grandioso demais. E Ele é assim. Só que ao mesmo tempo, Ele é um Deus pessoal. Mas as pessoas preferem crer nesse Deus mais genérico, nesse Deus que é tudo, porque Ele é impessoal, Ele não me compromete. Eu não preciso de uma resposta pessoal, eu não preciso mudar de vida. Eu apenas posso dizer, Deus é luz.
mas a luz é impessoal. Deus é poder, mas o poder é impessoal. O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com quando eu acordo de manhã e quando eu deito à noite? O que isso tem a ver com o meu trabalho? O que isso tem a ver com a minha família? O que isso tem a ver quando eu saio no trânsito e dirijo o carro? O que isso tem a ver? Se é uma impessoalidade, não tem nada a ver, está lá. Por isso é mais fácil a gente dizer, eu amo a humanidade, do que amar o cunhado. É mais fácil a gente dizer, eu amo a humanidade, do que amar a sogra, o vizinho, o amigo. É mais fácil. Porque quando eu digo eu amo a humanidade, isso não tem compromisso nenhum. Né, Marco? Falei Marco porque esse dia só falando da sogra do Marco aqui. Ele ama a sogra dele. e às vezes é essa conotação que tem. É esse amor que é tão amplo e ao mesmo tempo não me compromete. Por isso é fácil. Por isso é fácil a gente ouvir as pessoas falar tanto sobre Deus. Por isso que a gente vive num país que diz Deus está acima de tudo e de todos. Mas continuamos com índices extremamente contra o Evangelho. Uma sociedade que se diz que tem Deus, mas que na sua prática do dia a dia revela totalmente o contrário. Está aí a exploração, a corrupção, um enganando o outro, a ganância. Que sociedade é esta? Que diz que Deus está acima, que Deus está presente. Então a pergunta é, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que essa fé não transforma, que essa fé não me faz ser justo, que essa fé não me faz ser solidário, que essa fé não me faz ser mais generoso, que essa fé não me faz partilhar. Porque se essa fé não me gera isso, Ele é um Deus genérico. Ele é um Deus amplo e ao mesmo tempo não muda a minha realidade. Não muda a realidade que a gente vive. E me parece que aqui no Brasil também é muito parecido com na época de Atenas, se lá existia tantos deuses mais do que pessoas, hoje a gente vê igreja em cada esquina. Tem igreja para todos os gostos, para todos os horários, todos os dias. A pergunta é, isso tem mudado a realidade? Isso tem transformado a vida de sociedade? Então, às vezes, meu querido, a gente tem que começar a pensar sobre isso, a refletir sobre isso. Até que ponto a nossa fé, a nossa confissão que temos nesse Deus, ela é comprometedora, ela é de realidade, ela é transformadora. Por isso que quando Paulo chega um ponto onde ele fala sobre Jesus, enquanto ele está falando desse Deus genérico, e que é verdade, ele é tudo isso, enquanto ele está falando isso, seus ouvintes estão aceitando. A partir do momento que ele fala de Jesus, e que ele diz, esse Deus se revelou, esse Deus se tornou homem, esse Deus se tornou gente, esse Deus veio ao nosso encontro, entrou na nossa realidade, ele morreu e ressuscitou, aí os atenienses se levantam e dizem, não, espera aí, até aqui tudo bem, mas quando chegou nesse ponto, nós não podemos aceitar. E hoje em dia não é diferente. Falar, Deus é amor, todo mundo gosta. Falar, Deus está acima de tudo, todo mundo gosta. Mas agora, quando se fala de Jesus, quando a gente fala de Jesus e quando a gente se identifica com Jesus, quando esse Deus tem um nome, quando esse Deus tem uma cara, tem uma face, quando esse Deus vai ao encontro daqueles mais necessitados, quando esse Deus, ele tem o pó da terra, seus pés estão sujos da terra, quando esse Deus tem as suas mãos marcadas pelo abraço de pessoas que viviam à margem,
muita gente não gosta e não quer esse Deus. Porque seguir Jesus compromete. Seguir Jesus requer discipulado. Seguir Jesus requer que a gente se identifique com esse Deus pessoal e que a gente se torne semelhante a Ele. Busque se tornar semelhante a Jesus. Então, o grande desafio para nossos dias é que a igreja, ela fale e viva Jesus de maneira mais concreta, o seu evangelho. E o que significa isso? Significa que a gente vai dar copo de água para quem necessita. Significa que a gente vai cuidar da saúde da gente e do outro. Significa que a gente não vai negar a ciência, a razão. Significa que a gente vai partilhar com generosidade com aqueles que não têm. Significa que nós somos pacificadores e não pessoas que promovem intrigas, lutas, guerras. Pessoas que negociam com justiça. Pessoas que ganham o seu dinheiro com honradez e não com mentiras e roubos. Pessoas que abrem a sua casa, que são hospitaleiras. Isso significa ser Jesus e muito mais do que isso. Então, o diálogo entre fé e razão, ele continua atual, não para ser um debate acadêmico, mas é para que a nossa fé, ela tenha uma razão de existência. Para que vale a pena você ser cristão e ser dito, eu sou cristão, eu sou uma pessoa cristã. Eu quero ir concluindo, então, essa reflexão, que o apóstolo Paulo, nesse discurso, nos ensina. Não basta apenas falar sobre Deus, se esse Deus não é comprometido com Jesus Cristo. Não é a face de Jesus. Não basta a gente apenas querer dizer que a gente é cristão, se a nossa fé é genérica. Aliás, essa questão genérica, ela se tornou muito comum por causa dos medicamentos, né? A gente fala dos remédios genéricos. Esses tempos eu fui comprar um remédio para pressão alta. Eu sou hipertenso. Hipertenso, né, Marisa? Hipertenso. Hiperativo, hipertenso. Eu sou hipertenso. Aí eu cheguei numa farmácia e pedi o medicamento que eu uso. Aí o farmacêutico disse, não, esse medicamento não tem, mas eu temos aqui 2 medicamentos com os mesmos princípios ativos, que você tomando os 2 equivale a 1. Aí eu falei assim, não, eu quero da marca. Eu já tomei genérico, e o genérico, na verdade, é uma possibilidade de tirar esse monopólio de algumas patentes, de algumas empresas, que ganham em cima do nome. Então, algumas a gente até usa, mas parece que algumas coisas que a gente quer com a marca, a gente quer com aquele que é original. A gente precisa de cristãos originais. Nós precisamos de gente original. Gente comprometida. Gente que tem a marca aqui da cruz do Evangelho. Gente que pode estar no meio acadêmico e vai fazer ponte para falar do Evangelho. Não vai se esconder, não vai ter medo. Gente que vai estar lá na vila e vai estar abraçando as pessoas por esse Evangelho. Uma igreja que tem marca. Não uma igreja qualquer, mas a igreja de Jesus Cristo. E se somos igreja de Jesus Cristo, nós precisamos viver da melhor forma possível. E se somos igreja de Jesus Cristo, precisamos honrar o nome de Jesus. É o nome dele que está em jogo. Não é o meu, nem o seu. É o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos faça viver esse Evangelho no nosso dia a dia. Amém. Queremos cantar o próximo hino.
Com certeza também nós temos pessoas pelas quais nós podemos orar e interceder. E eu quero convidar que você ore. Você tem alguém que precisa de oração? Você tem situação na vida que precisa orar? Ore. Ore. Coloque nas mãos do Senhor. O nosso Deus inclina os ouvidos para ouvir as nossas orações. Então eu quero convidar você a orar. Vamos ficar em pé. Nesse tempo, faça a sua oração, a sua intercessão, e eu depois finalizo orando. Senhor, nós lembramos nesse momento e intercedemos de pessoas que vieram à nossa mente e ao nosso coração. São pessoas queridas para nós e que precisam do Teu agir, seja de cura física, emocional, espiritual, seja de um livramento, de um cuidado, de uma situação que precisa de orientação e sabedoria, nós intercedemos. Nós lembramos também dessas famílias enlutadas, da família do Guilherme e da dona Erotildes, para que Tu coloques as Tuas mãos sobre essas famílias, consolando e amparando. Também nesse cenário em que nós estamos percebendo o aumento de Covid e da gripe, que ainda, infelizmente, pessoas morrem por conta da Covid. Intercedemos pelos familiares que choram por essas perdas e pedimos o Teu consolo. Intercedemos pela Ana Maria Pacheco, esse momento que Tu sabes que ela está passando, que Tu a fortaleça, assim como todas as pessoas que estão nesse momento, de alguma forma, passando por um momento difícil. Se há um entre nós aqui, também que receba de Ti essa força e esse amparo, Senhor. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, nós nos entregamos e pedimos que o Teu Espírito nos capacite para que tenhamos a marca do Teu nome, sejamos conhecidos como discípulos e discípulas, pessoas que Te amam e Te seguem, Te servem na vida do outro, que Te colocam em primeiro lugar antes de tudo, antes de família, de trabalho, de dinheiro, Tu estás em primeiro lugar na nossa vida. Nos dê a Tua paz nesse dia, nessa semana que inicia, nos guarde e nos proteja. Intercedemos pela nossa nação, pelos governantes, para que governe com justiça e misericórdia. E tudo mais nós entregamos na oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus. Essa bênção, meu querido, minha querida, é para te acompanhar, para que quando você se sentir sozinho,
você se lembre que Deus está com você. Quando você se sentir tentado, para que você lembre que Deus está com você. Para quando você se sentir abandonado, você se lembre que Deus está com você. Você não está sozinho. As pessoas podem não estar ao teu lado, mas Deus estará com você. Que a bênção do Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, venha sobre nós, permaneça conosco. Que essa bênção nos fortaleça e nos dê paz para abençoar as pessoas que estão conosco. Amém. Cantemos o último hino, que fala, cuida que estão à minha frente, né? Cuida, Senhor. Então é um hino que também nos fala da gente cuidar das pessoas que estão à nossa volta. E um dos cuidados que a gente tem bem prático é a vacina. Lembre-se disso. Cantemos. Senhor.